Essa é uma gravação do primeiro encontro da vivência de autocuidado para pacientes com DTM. Boas-vindas, meu nome é Ludmila Azevedo e eu vou me apresentar brevemente para você. A minha jornada na odontologia abraçou o contexto da interdisciplinaridade. Nos últimos 20 anos, eu venho praticando uma vida clínica e de pesquisa. E eu fui, durante todo esse tempo, passei por algumas formações, tanto acadêmicos como também alguns mergulhos profundos internamente que culminaram nesse trabalho. Na odontologia, eu iniciei na especialidade de prótese, fiz mestrado em reabilitação oral, na sequência achava que ainda precisava de mais algum conhecimento do ponto de vista de interdisciplinaridade para entender melhor como que as especialidades interagem entre si, e assim fui seguindo na ortodontia. Paralelo a isso, eu tinha um quadro de disfunção temporomandibular. Na verdade, a gente tem, a disfunção temporomandibular é gerenciada, e por conta de muitas dores, dor crônica, fibromialgia, eu fui fazendo alguns mergulhos profundos. Foi quando eu encontrei uma metodologia de tratamento da odontologia integrada à fisioterapia, enquanto paciente. A partir de então, eu comecei a mergulhar nesse universo. Fiz algumas formações um pouco fora da odontologia, como a posturologia, terapia neural, odontologia miofuncional, estudando bastante sobre o sono e sobre o perfil, sobre como o biopsicossocial influencia em nós seres humanos. Há 4 anos eu iniciei um doutorado em disfunção temporomandibular. Em relação à minha experiência e à minha jornada em autoconhecimento, eu tenho alguns mergulhos que foram bem importantes no meu crescimento pessoal, como voluntariado no Arte de Viver, que foi seguido de várias imersões que eu fiz, quase me tornei instrutora. Fiz também uma formação, um mergulho de 1 mês no Osho Rebalance, onde eu conheci a liberação miofacial. Sou reikiana, fui praticante de Jorei durante 19 anos. E a imersão no Soul Voice Experience com a Karina Scheld, que é a criadora do método, onde eu conheci um pouco do poder da nossa voz na nossa autocura. Sou facilitadora de barras de Axis e fiz muitas imersões em constelação familiar. O maior desafio disso tudo é integrar tantos dados clínicos num tempo curto de consulta, trazer isso para dentro de uma prática assertiva e objetiva na odontologia. Por isso, o meu propósito hoje é integrar conhecimentos, fornecer estratégias para que o paciente possa ter uma vida mais leve e funcional, e também trazer isso como uma proposta de visão na odontologia por profissionais da área. Mas então, o que é DTM, A DTM, de uma maneira bem leiga, bem simples, vamos sempre lembrar aqui que eu estou falando para pessoas que sofrem dessa disfunção, que buscam um pouco mais de conforto e qualidade de vida além do quadro. Então, se a gente olhar para essa imagem à direita, acima, a gente tem aí um crânio em que a gente tem a mandíbula posicionada numa região. Então, essa região circulada de azul é a articulação temporomandibular. Nós podemos dizer que disfunção temporomandibular é qualquer alteração que o paciente venha a ter na articulação temporomandibular ou nos músculos que envolvem essa articulação, que são os músculos temporal, o músculo masseter, e eu também gosto de incluir todos esses músculos que vão participar da postura da cabeça. Nesse esquema, a gente pode ver o quê? Que os músculos funcionam como se fossem elásticos. Então, qualquer alteração, qualquer disfunção, qualquer função alterada em um desses músculos vai ressonar, em alterações em todos os outros músculos. E se a gente imaginar isso aí da cabeça para baixo, a gente pode entender como que o nosso sistema muscular se comporta no nosso corpo. Então, recapitulando, disfunção temporomandibular, de forma bem leiga, bem objetiva e simples, é qualquer alteração que um paciente pode vir a ter na articulação temporomandibular ou nos músculos que envolvem essa articulação. Olha,
80% dos pacientes que têm sintomas clínicos, que sente dor, que tem fadiga muscular, são pacientes com sintomas musculares, ok? Então, se eu tenho dor, se eu tenho DTM, eu vou ter dor? Essa é uma pergunta interessante, né? O que a gente imagina no primeiro momento? Que sempre que eu tenho alguma alteração no tecido, na estrutura, eu vou ter dor. Só que isso não é uma afirmação correta. A dor, ela é inerente a uma lesão tecidual, a uma alteração estrutural. Um paciente sem um diagnóstico de imagem laboratorial ou físico, sem uma lesão, pode apresentar um quadro de dor. Ok? Isso que eu estou falando é muito importante. Então, eu posso não ter nenhuma alteração estrutural e ter dor. Assim como eu também posso ter uma alteração na estrutura e não ter dor. Então, a DTM, ela é uma síndrome, né, que a gente pode chamar assim, que nós estamos embaixo de um grande guarda-chuva, né? Embaixo desse guarda-chuva tem muitos fatores que vão estar influenciando. E aí, alguns pacientes vão apresentar dor ou não. Mas então, o que vai determinar se esse paciente vai ter dor ou não? Bom, existem vários pontos determinantes. Nós vamos falar aqui de alguns vilões para o paciente com DTM. Nós sabemos que tem as questões genéticas, hoje tem vários marcadores já sinalizando isso, mas nós vamos falar dos preditores que está dentro do nosso poder de gerenciamento, principalmente porque essa aqui é uma proposta que o paciente entenda o melhor do seu quadro e possa fazer a parte dele. Esse programa não substitui nenhum tratamento especializado, profissional, nenhuma abordagem clínica, ok? Ele é mais um braço para que você possa gerenciar melhor o seu processo e ter uma melhor qualidade de vida, mesmo sendo um paciente de disfunção temporomandibular. Então vamos falar aqui do primeiro vilão, né? O sono. O sono é um grande vilão para o paciente que tem que tem dor. Ele tanto pode potencializar ou desencadear o processo de dor, como ele pode ser alterado pela dor. Então, a relação do sono com o paciente de dor, ela é bidirecional. Existem vários distúrbios do sono, né? Como eu sei se meu sono está alterado? Se você acorda cansado, se você tem sonolência diurna, se você acorda durante a noite, se você tem dificuldade para dormir, se você não tem uma rotina de sono, se você ronca, né, se você percebe que acorda de noite engasgado, sem ar, tudo isso é uma alteração do sono. E aí você precisa buscar um especialista que trabalhe nessa área. São vários profissionais que precisam atuar para realmente te ajudar a equilibrar melhor o seu sono. Mas nós vamos falar a nossa proposta aqui é trazer alguns hábitos que podem te ajudar a melhorar a qualidade do sono, tá? Um dos pontos hoje que a gente tem maior dificuldade é a desconexão, né? A gente vive conectado, a gente vive hiperestimulado. Então, muitas vezes nós temos uma rotina de sono que não é favorável, principalmente numa pessoa que tem algum quadro de dor. Então, se você apresenta algum distúrbio do sono, além do que nós vamos propor aqui nessa nossa vivência, também é importante que você busque algum profissional. Nós, dentistas, podemos ajudar bastante, principalmente os pacientes que sofrem de ronco, apneia do sono. Ou seja, que tem alguma dificuldade de sono por uma obstrução respiratória, ok? O otorrino também é necessária avaliação muitas vezes com cardiologista, pneumologista, neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, ou enfim, é uma equipe que vai cuidar dessa parte. Um outro vilão é o bruxismo, né? O bruxismo, ele hoje, pela literatura, é considerado também um distúrbio do sono, um comportamento do sono, podendo ser até chamado de um comportamento protetivo, tá? Mas aqui especificamente, eu quero trazer para vocês o bruxismo de vigília, que é o que? É o apertamento, é quando a gente aperta os dentes.
No bruxismo noturno, normalmente o paciente tem aquele ranger de dentes, ele fica rangendo os dentes. O bruxismo, que a gente chama dessa parafunção, que é o de apertar os dentes, ele pode acontecer tanto de dia quanto de noite. E ele está mais relacionado aos pacientes que têm DTM com sintomas musculares. Então, o ato de ficar pressionando os dentes, ele vai fazer o quê? Uma fadiga na musculatura, ok? Lembra que eu falei dos músculos? Então, vamos voltar aqui. Se eu aperto o dente o dia todo, esses músculos vão ficar hiperestimulados. E isso vai criar o quê? Vai causar uma fadiga, podendo desencadear dor, inclusive na cervical, né? E nos músculos que estão envolvidos com a postura da cabeça. Bom, outro ponto muito importante para a gente estar observando e que a gente precisa olhar quando a gente está pensando em gerenciar estresse, melhorar a qualidade de vida, é como está o nosso grau de ansiedade, o nosso estresse. O que pode causar ansiedade hoje em dia? Nós, mulheres, principalmente, tentamos nos encaixar num mundo onde o movimento é muito acelerado. Nós somos convidadas o tempo todo a estar no fazer, no agir, a ir para fora. Isso causa uma grande desconexão com a nossa essência. Essa desconexão, ela estimula um processo de ansiedade, né? Então, a fadiga, o acúmulo de fazeres, ele pode trazer um estresse exagerado, causar uma ansiedade. Com isso, a gente começa a ter uma vida muito automática, a gente começa a calar as nossas emoções, muitas vezes a gente sofre de algumas questões, a nossa sensibilidade, ela é como que fosse assim, castrada, né? Hoje o mundo não tem muito tempo para as emoções, vocês já perceberam isso? Uma pessoa mais sensível, dependendo do ambiente que você esteja, do mercado que você esteja atuando, ou até mesmo no nosso dia a dia, as pessoas estão com tanta pressa que quando você chega mais tranquilo para conversar, para trazer alguma questão, nem todo mundo tem tempo para ouvir. E a gente com isso foi acostumando o quê? A se calar, a reprimir. E isso vai aos pouquinhos trazendo comportamentos disfuncionais que podem desencadear em uma série de alterações do nosso lado psicoemocional, emocional. Então, assim, é muito importante olhar para isso, é muito importante ter um acompanhamento profissional, sim, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, uma rede de apoio, para que a gente consiga olhar especificamente esse mês. O meu convite para vocês é esse. Como anda o seu ritmo? Você acha que o seu ritmo, a sua rotina, ela está muito distante do seu ritmo interno? Às vezes a gente já nem escuta mais nosso ritmo interno, né? Nós mulheres, querendo ou não, nós não somos lineares, nós somos cíclicas. Então o nosso ritmo, ele aumenta e diminui. E ele é muito influenciado pela natureza, pela lua. Nós temos o nosso ciclo menstrual, que é nossos hormônios não são lineares durante o mês, eles são influenciados, né? A gente tem nossos períodos de lunação, de menstruação, e tudo isso tem um desdobramento sobre a gente. A gente querendo ou não, a gente prestando atenção para isso ou não. Mas quando a gente olha para isso, aumenta a possibilidade da gente se conhecer, se respeitar e ir diminuindo toda essa complexidade, toda essa disfunção que causa tanto estresse, ansiedade e depressão. Dentro do contexto biopsicossocial, a gente precisa olhar para como estão as nossas relações. Existe muito conflito nas nossas relações interpessoais. Como que você lida bem com as dificuldades de relacionamento com as pessoas mais próximas de você, seja com pai, mãe, filho, marido, esposa, companheiro, namorado, namorada, colegas de trabalho. Como que é isso? Você se sente excluído? Você se sente não pertencente ao mundo que você circula, no mundo que você circula? Como que tá a nossa questão financeira, né? Esses últimos anos, muitas pessoas têm passado por condições financeiras difíceis
Isso vai atuar no nosso sistema, podendo aumentar a ansiedade, podendo trazer inseguranças, medos, sentimentos e emoções que vão refletir no nosso comportamento e às vezes desencadear até mesmo uma parafunção e sobrecarregar toda uma musculatura. Então, se a gente não olha para todo esse contexto, a gente perde o fio da meada do gerenciamento do processo principal. Uma outra questão que eu gostaria que a gente olhasse e refletisse são as nossas relações afetivas. Muitas vezes nós estamos num relacionamento abusivo, emocional, afetivo e a gente nem percebe. E não precisa ter um abuso físico. Muitas vezes são dinâmicas de comportamento numa relação que não está funcional, né? Então eu convido a gente olhar para isso e também vou trazer algumas ferramentas para que esses aspectos podem ser minimizados. Bom, o estilo de vida. Como está nosso estilo de vida? Você bebe um álcool com frequência? Você fuma? Como está o seu movimento? Você está sedentário, né? Para que a gente não se considere sedentário hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a gente tenha pelo menos 300 minutos de atividade física na semana. O consumo de álcool, que seja pelo menos acima de 2 vezes na semana, é considerado um consumo já fora de um comportamento social. E o cigarro, nós sabemos também que traz inúmeros... é prejudicial de inúmeras formas para o nosso sistema. Então, vamos olhar para isso aí também, né? Já é um pouco mais batido, já é um pouco mais falado, mas ele também faz parte ele também pode influenciar no seu quadro de dor ou não. A alimentação, eu convido você a olhar para a sua alimentação. É muito importante no processo de dor crônica que a gente tenha um acompanhamento nutricional especializado, né? Tudo que eu venho falando aqui é para contextualizar. Eu sou dentista, eu não vou atuar fora da minha área de especialidade, mas uma vez que eu me proponho a tratar pacientes com problemas, com dor crônica, eu tenho que entender esse mecanismo e saber que muitas vezes ele chega no meu consultório e se ele não melhorar o sono dele, não adianta o que eu vá fazer enquanto dentista. Assim como se ele não melhorar o contexto dele, né, funcional, da alimentação, a gente sabe que tem muitos alimentos que são favoráveis ao processo inflamatório. E a dor crônica, ela é acompanhada de um processo inflamatório, né? Existem alguns marcadores, por exemplo, ferro, ferritina, B12, vitamina D, que precisam estar numa suplementação minimamente aceitável para que a gente possa recuperar, sair desse quadro de dor crônico. Mas também eu faço um convite para você, para olhar para a sua alimentação a partir de um outro ponto de vista, que foi como entrou na minha vida e fez muito sentido, né? A gente falou lá atrás um pouquinho sobre o nosso ritmo acelerado, sobre o nosso ritmo em relação ao feminino, a gente atropelando o nosso tempo interno. E uma das coisas que mais me ajuda a voltar para o meu ritmo interno é quando eu cuido pessoalmente da minha alimentação. Quando eu escolho o que eu vou comer, quando eu me preocupo de onde vêm os alimentos que eu estou comendo, quando eu paro um dia que seja na minha semana e preparo a minha alimentação e coloco ali toda a minha energia, toda a intenção do que eu quero com aquele alimento. E aí quando eu estou, quando eu vou pegar aquele alimento que eu preparei e vou comer, é um carinho muito profundo que eu estou fazendo comigo. Eu me sinto assim, Ludmila, eu tô falando a partir do meu ponto de vista agora, da minha experiência pessoal, é como se eu estivesse me dando uma prova de amor. Então eu faço esse convite a você, se você nunca teve essa experiência, que você tente, experimente isso e depois também compartilhe comigo. Um outro ponto muito importante que a ciência traz, nos quadros de pacientes com dor crônica é a catastrofização. Ok? A catastrofização
é uma definição dada para aquele paciente. Normalmente ele é muito, os pacientes com DTM e dor crônica, né? Eles têm esse perfil de catastrofizar as situações, de ficar ruminando em cima da situação. Sabe aquela coisa que você pensa que você tem dor e você já desencadeia um processo de pensamentos caóticos que vão puxando outros, e aí parece que, pum, um véu na sua frente, você não enxerga mais uma luz no fim do túnel, você vai dando força para esses pensamentos vão se conectando um com o outro, e aí o circo está armado, né? Todo o seu sistema, os pensamentos vão ativar o cérebro, que vão começar a liberar substâncias que vão realmente materializar todo esse processo de dor que já é conhecido, que já está gravado no seu sistema neural. Então, a gente precisa muito olhar para isso, para que a dor, ela pode existir, mas o sofrimento, ele é opcional. A gente pode gerenciar isso, a gente pode olhar para os nossos pensamentos e entender de onde eles vêm. Não é um processo fácil, nem é simples, porque a maior parte das vezes esse processo não é consciente, ele é inconsciente, é um acúmulo de crenças, ele tem a ver com toda a nossa experiência na sociedade, com a nossa cultura, com tudo que a gente acumula, né? Que a gente aprendeu com os nossos pais, o que a gente recebeu de herança, o que a gente aprendeu na escola, no meio que a gente vive, na nossa sociedade. E aí a gente acaba se sentindo presos numa jaula, como se isso nunca pudesse ser rompido. Mas não é bem assim. Então nós vamos também trabalhar e olhar para isso. Comece a olhar quais os pensamentos que nutrem o seu processo de dor. Quando você entra em crise, qual é o pensamento que você tem? Será que você pode mudar isso? Então, o meu convite é que a gente consiga romper com essas algemas que nos acompanham. E eu faço esse convite para que a gente vá junto, porque juntas somos muito mais fortes. Nós podemos construir uma rede de apoio, nós podemos construir uma rede que nos apoie nesse processo. E aqui, né, ao longo desses 4 encontros, eu vou trazer para vocês algumas ferramentas para que você possa, testando no seu dia a dia, e ver se faz sentido para você. Então, o meu convite é que ao longo desse processo eu vou trazer alguns pontos para você já começar a trabalhar com eles até o nosso próximo encontro. Primeiro ponto, vamos pensar num hobby. Você tem algum hobby? Se você tem, você pratica esse hobby no dia a dia? Pense sobre isso. Você tem o costume de fazer silêncio, estar com você? Né, parar em qualquer momento do dia e se permitir a ficar em silêncio por 1 minuto que seja, mas de maneira consciente, né? Eu vou gravar um vídeo e vou mandar para você como você pode fazer essa experiência de 1 minuto de silêncio. Você consegue se tocar como você gostaria de ser tocada? Você se faz massagem, você se acaricia, você se toca? E você, tem algum sonho que você deixou guardado por achar que não tem mais tempo de realizar? E a outra sugestão que eu te dou é que você procure aquele amigo ou aquela amiga que te faz bem e que tem muito tempo que você não encontra. Então, esse foi o material básico do nosso primeiro encontro. Ainda assim, eu vou trazer para vocês a prática do minuto de silêncio com algumas orientações. E aí, se você não participou do primeiro encontro, eu espero você no nosso segundo encontro. Ainda dá tempo. Vamos lá?